Olá, como é que vocês estão? Hoje vamos estudar sobre um assunto bastante polêmico, mas por ser bastante polêmico, peço a vocês que prestem bastante atenção em cada palavra. Jesus Cristo morreu por todos. Amo assistir debates teológicos sobre a escatologia bíblica. Existem excelentes canais no YouTube com esse debate, como o Vejam Só, a Musical FM, César Cavalcante, etc., onde pego a minha pipoca e assisto um pastor de um lado defendendo seu ponto de vista bíblico, enquanto o outro pastor faz uma defesa contrária a essa e, tendo um terceiro pastor mediando o debate. Achei muito interessante pastores como o Rodrigo Calça Lemos, da Igreja Evangélica Jabote, o pastor Kaique Slumial e o pastor Jameelson de Oliveira, que defendem com uma profusão de textos bíblicos a doutrina da expiação ilimitada, ou seja, a doutrina de que Jesus Cristo morreu por toda a raça humana sem exceção, e não apenas por uma minoria predestinada. Tendo como ponto de partida que os textos bíblicos jamais se contradizem, muito pelo contrário, se confirmam mutuamente, se houver contradições na Bíblia Sagrada é por conta da péssima interpretação que lhe deram durante séculos. Esses pastores analisam o texto de João 10,15, onde Jesus diz: "Como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, eu dou a vida por minhas ovelhas", dizendo que o texto não traz o advérbio grego monos, que significa apenas, só, exclusivamente ou somente. Quando Jesus diz, "eu dou a vida por minhas ovelhas", senão ficaria, "eu dou a vida apenas ou somente por minhas ovelhas". E a prova disso é que Jesus diz, no versículo seguinte, "Mas também tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Devo conduzi-las também, e ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor". Mais à frente, em João 15,3, Jesus diz, "Vós estáis puros por causa da palavra que vos fiz ouvir", onde também não aparece o advérbio grego monos, senão ficaria apenas ou somente vós estáis puros. Em Efésios 5,25, o apóstolo Paulo diz, "E vós, maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela". Onde se tivesse a palavra monos, ficaria, "como Cristo amou somente ou apenas a igreja e se entregou por ela". Embora nesses textos haja pouca fundamentação para definirmos que Cristo morreu por todos, em Romanos 5,6, o apóstolo Paulo diz que foi com efeito, quando ainda éramos fracos, que Cristo, no tempo marcado, morreu pelos ímpios. Destaquei a palavra ímpios desse texto para evidenciar que Cristo não morreu apenas pelos bonzinhos, pelos justos e pelos crentes, mas por toda a humanidade, incluindo os ímpios. Em 2 Pedro 2,1, o apóstolo Pedro diz, "Houve, contudo, também falsos profetas no seio do povo, como haverá entre vós falsos mestres, os quais trarão heresias perniciosas, negando o Senhor que os resgatou". Ou seja, o que o apóstolo Pedro está dizendo é que Deus tem poder de sobra para resgatar falsos profetas e falsos mestres com suas heresias malignas, mas que depois de resgatados pelo Senhor, continuarem com seus ensinamentos do mal, terão que pagar por isso. Pagar, guarde bem essa palavra. Em 1 João 2,2,
o apóstolo João diz: ele é vítima de expiação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Agora sim, aparece o advérbio grego monos, somente, apenas, mas para designar que, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Estou usando a versão bíblica da Bíblia de Jerusalém, mas na Almeida Revista e Atualizada, esse texto termina dizendo que Cristo morreu pelos pecados do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Sei que muitos teólogos do pessimismo de plantão irão dizer que esse, de todo mundo, da Bíblia de Jerusalém, ou do mundo inteiro, da Almeida Revista e Atualizada, está se referindo apenas ao mundo dos que aceitaram a Cristo. Está se referindo apenas ao mundo cristão. Mas não é isso que vemos no texto original grego, onde diz: Alá kai peri olou tou cosmou, que transliterado literalmente significa, mas também acerca de inteiro o mundo. Como está no Novo Testamento Interlinear, de Valdir Carvalho Luz, editora Cultura Cristã, ano 2003, no meio da página 846. E qualquer estudante do grego bíblico sabe que a palavra cosmo ou cosmos significa o universo, o mundo, a soma das coisas criadas, a terra habitada, os habitantes da terra toda, a raça humana, a massa da humanidade ímpia, alienada de Deus e hostil à causa de Cristo. Como está no final da página 121 do Dicionário do Novo Testamento Grego de William Carey Taylor, da editora Juerp, ano 1978. Nem precisa ser professor de grego bíblico, nem estudante ou sequer usar termos gregos e nem recorrer a dicionários linguísticos e teológicos, etimológicos e teológicos, para se concluir que a palavra cosmo não se refere apenas, exclusivamente ao mundo cristão. Tenha santa paciência, tenha santa paciência. Em Jó 1,29 diz: no dia seguinte, ele vê Jesus aproximar-se e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os historiadores e biblistas hão de concordar que João não está se referindo ao mundo cristão, pois o cristianismo sequer existia naquela época, mas nesse texto diz cosmos, conforme já vimos o significado no dicionário do Novo Testamento grego. Em João 3,16 diz: pois Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Novamente, o termo empregado aqui é o grego cosmos, conforme já vimos, mas muitos irão refutar dizendo que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna, condicionando o herdar a vida eterna com o fato de crer em Jesus Cristo. Mas os que perecerão por não crer também herdarão a vida eterna, conforme vou demonstrar mais adiante. Em Romanos 3,22 diz: justiça de Deus que opera pela fé em Jesus Cristo, em favor de todos os que creem, pois não há diferença. Ou seja, os que creem serão salvos, como diz o texto, mas os que não creem também, pois o texto está dizendo, pois não há diferença, e muitos argumentarão que esse não há diferença está se referindo que todos os que creem, sejam judeus ou gentios, sejam homens ou mulheres, sejam estrangeiros ou não, serão salvos por crerem. Mas não é isso que o texto está nos dizendo, pois no versículo seguinte, o versículo 23 diz: sendo que todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus, e são justificados gratuitamente por sua graça, em virtude da redenção realizada em Cristo Jesus.
De quem é que Deus está falando quando diz, sendo que todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus? Não precisa ser teólogo para se responder a essa pergunta, pois quando Deus diz assim, está se referindo ao mundo inteiro, pois o próprio Senhor prossegue dizendo, e são justificados gratuitamente por sua graça, em virtude da redenção realizada em Cristo Jesus. Então pergunto a vocês, se aquele que crê em Jesus Cristo já está salvo, por que ele precisaria ser chamado de pecador e ser justificado gratuitamente pela graça de Deus? Hein? E por que esse justificados gratuitamente por sua graça? É porque esse justificados gratuitamente por sua graça se refere ao mundo inteiro. Um texto que gosto muito é o de Romanos 5,18, que diz, por conseguinte, assim como pela falta de um só resultou a condenação de todos os homens, do mesmo modo, a obra da justiça de um só resultou para todos os homens, a justificação que traz a vida. E por que será que gosto tanto assim desse texto? É que já vi inúmeros teólogos dizerem que esse primeiro, todos os homens, desse texto, são a raça humana inteira, sem exceção, desde Adão até o final dos tempos. Mas o segundo, todos os homens, desse texto, não se referem a todos, sem exceção, mas apenas à pequena comunidade dos que creem. Então pergunto a esses teólogos, será que Adão é mais poderoso do que Jesus Cristo para poder condenar a humanidade inteira, enquanto Jesus Cristo pode salvar apenas uma pequena minoria? Será, Senhor? Muitos séculos de doutrinações erradas, manipuladoras e de distorções dos textos bíblicos impedem esses teólogos de enxergarem a verdade. Não estou querendo dizer com isso que eu sou melhor do que ninguém. Longe, muito longe disso. Mais adiante, em Romanos 11:32, tem tudo a ver com esse texto que acabamos de estudar. E nele diz, Deus encerrou todos na desobediência, para a todos fazer misericórdia. Novamente, os teólogos do pessimismo irão dizer que esse primeiro todos é toda a raça humana, sem exceção, e que o segundo todos é apenas uma minoria de eleitos. Isso é exegese, é distorcer textos bíblicos para se adequarem às suas interpretações e crenças. Haja santa paciência, Senhor. Haja santa paciência. Outro excelente texto é o de 1 Timóteo 2, de 3 a 4, onde diz, eis o que é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Com esse texto, lanço novamente uma pergunta aos teólogos do pessimismo. Será que a vontade de Deus é um mero capricho, que não pode se realizar? A onipotência de Deus é mais do que suficiente para que a sua vontade aconteça e todos os homens sejam salvos. Duvidar disto é duvidar do poder absoluto do Senhor Deus. A onipotente vontade de Deus é soberana e, como tal, já se realizou. Tanto que nesse mesmo texto bíblico, no versículo seguinte, termina dizendo, Cristo Jesus, que se deu em resgate por todos. Se esse texto estivesse se referindo apenas aos que creem, estaria escrito que se deu em virtude que se deu em resgate pelos que creem. Mas não é isso que o texto diz. Prestem muita atenção nesses pormenores interpretativos que os teólogos do pessimismo distorcem para se adequarem às suas crenças. Nesse mesmo livro de 1 Timóteo, um pouco mais adiante, no capítulo 4, versículos de 9 a 11, está um dos textos bíblicos que mais amo, e nele diz, fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, pois se nós trabalhamos e lutamos, é porque colocamos a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, sobretudo dos que têm fé. Eis o que deves prescrever e ensinar. Esse texto é a confirmação de todos os outros textos que acabamos de estudar.
Pois por que será que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, iria escrever isso? Dizendo, Salvador de todos os homens, sobretudo dos que têm fé. Se Deus salva os que têm fé no Senhor, por que o texto está dizendo, sobretudo dos que têm fé? Não sou professor de grego e hebraico bíblico, sequer sou professor de português e nem de gramática, mas entendo que se o texto diz sobretudo, é porque abrange outros além dos que têm fé, que são todos os homens, exatamente como está no texto. Peço que leiam esse texto de 1 Timóteo 4, de 9 a 11, onde no final diz, eis o que deves prescrever e ensinar. E desafio que me mostrem alguma igreja que prescreve e ensina isso. Se existe alguma igreja ensinando isso, com toda certeza vou correndo para lá. Vou correndo para ela. Sem querer ofender, vocês estão conseguindo acompanhar o meu raciocínio? Será que ainda terei que desenhar detalhadamente e ainda ter que pintar com cores vivas? Outro texto interessante é o de Tito 2,11, que diz, com efeito, a graça de Deus se manifestou para a salvação de todos os homens. E, infelizmente, contra isso, muitos irão argumentar que a salvação realmente se manifestou a todos os homens sem exceção, mas somente uma minoria irá crer e se converter e se salvar. Com relação a isso, fiz um vídeo pro YouTube explanando a infinita supremacia da graça de Deus sobre o livre-arbítrio humano. Em Hebreus 2,9 diz, que pela graça de Deus ele provou a morte em favor de todos os homens. Novamente vemos aqui que não está escrito em favor dos que creem, mas sim em favor de todos os homens. No final de 2 Pedro 3,9 diz, porque não quer que ninguém se perca, mas que todos venham a conhecer-te. E pergunto novamente para vocês, será que a vontade de Deus, será que a vontade soberana de Deus é um mero capricho? Uma vontade que dá e passa? Será? Se subestimar Deus, hein? Aos teólogos do pessimismo de plantão, lanço um desafio que mostrem na Bíblia Sagrada que existe algum texto onde o Senhor Deus diz ou deseja que alguns seres humanos não se salvem. E agora? O desafio está lançado. Onde é que existe texto dizendo que Deus não quer que alguns seres humanos se salvem? Me mostrem e então me darei por convencido. Quando a palavra de Deus diz que os que não creem serão condenados, não é uma condenação sem fim. O próprio judaísmo, embora não creem que Jesus é o Messias, acreditam que o inferno existe, mas os tormentos dos que estão ali não será por toda a eternidade. Pesquise, por favor, a crença do inferno no judaísmo, o mesmíssimo judaísmo de onde Jesus Cristo surgiu, assim como os apóstolos, e sendo assim, de onde é que a igreja inventou que os seres humanos que vão para o inferno jamais sairão de lá? A resposta para essa pergunta está no que acreditavam os maiores teólogos dos 5 primeiros séculos da era cristã, mais conhecidos como os pais ou padres da igreja, ou seja, a tradição da igreja nos 5 primeiros séculos, até que no meio do 6º século da nossa era, mais precisamente no Concílio de Constantinopla II, no ano de 553, os ensinamentos escatológicos desses pais da igreja foram vergonhosamente distorcidos para se adequarem a uma nefasta manipulação pelo terror da igreja em relação aos povos e nações. Quem assistir o meu vídeo no YouTube intitulado Os Bastidores do Concílio de 553 DC vão descobrir como esse dogma de fé foi inventado e por que foi inventado. Apresento nesse vídeo uma vastíssima e idônea bibliografia. O próprio Jesus Cristo nos diz isso,
de que o sofrimento no inferno não é por toda a eternidade, em Mateus 5, de 22 a 26, onde o Senhor nos revela que quem trata mal o seu próximo será condenado à hiena de fogo, que o cristianismo medieval transformou em inferno, mas termina dizendo: em verdade te digo, dali não sairás, enquanto não pagares. Lembra da palavra pagar? Enquanto não pagares o último centavo. Lanço novamente outro desafio, de que me apresente uma interpretação melhor do que esta, para este texto bíblico, pois como nos revela um renomado historiador da época de Jesus, Gesa Vermes, nas páginas 118 e 397 do seu livro O Autêntico Evangelho de Jesus, publicado em 2008 pela editora Record, que a prisão por dívida não fazia parte do sistema legal judaico. Vou repetir para vocês. A prisão por dívida não fazia parte do sistema legal judaico. Então não me venham dizer que essa prisão que Jesus está se referindo é uma prisão física com grades, trancas, grades, cadeados e correntes. Desafio novamente que me apresentem uma interpretação melhor do que esta. Poderia ficar aqui durante horas expondo textos bíblicos, interpretações e fatos históricos que justifiquem que Jesus Cristo morreu por toda a raça humana, sem exceção, o que tornaria este vídeo longo demais e cansativo, mas vou recorrer a dois exemplos muito fortes para nos revelar o amor de Deus por cada ser humano individualmente. Um exemplo interessante é o da pessoa que está se afogando, mas não quer ser salvo, como, por exemplo, um suicida, mas o salva-vidas se sente na obrigação, na função para a qual foi destinado, de salvar aquele que está se afogando, independente dele querer ou não ser salvo. Outro exemplo fantástico é o do filho que está muito doente, mas não quer ficar curado, inclusive apelando para o uso da sua faculdade de livre-arbítrio, alegando que se for curado, então a sua vontade, a sua dignidade como ser pensante não está sendo respeitada. Mas o pai, aos prantos, luta para que seu filho seja curado. E no fim, o filho, com a cura do filho, este se volta para o pai extremamente agradecido. Quando estudei no Seminário São José em Niterói de 2004 a 2007, prestei muita atenção numa coisa que talvez todos ou quase todos não prestaram atenção. É que eles nos disseram que existem 3 coisas que Deus não pode fazer. Uma delas é que Deus não pode fazer outro Deus como Ele. Outra coisa é que Deus não pode deixar de existir. Mas o que me chamou mais atenção foi quando disseram que a terceira coisa que Deus não pode fazer é deixar de nos amar. Deus não pode deixar de nos amar. Não se deixe enganar, meu amigo. Não se deixe enganar. Quem está assistindo este vídeo, não se deixe enganar. Que Deus não pode deixar de nos amar. Quando pus essa certeza no meu coração, passei a perceber absurdas contradições nas interpretações escatológicas dos últimos 15 séculos. Que Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus e Salvador, tenha misericórdia de todos nós. Aleluia.